pessoal, bora lá, né? A gente começou na aula passada, né, a ver o período que o Brasil, ele vai passar por um breve período de democracia. Mais uma vez perguntando para vocês, o que é mesmo democracia? Nas mãos do povo. E Josias, como é que o povo exerce esse poder? Votando, né? Então, eu até cheguei a fazer essa linha histórica da democracia brasileira que quase não existiu, né? Então, a gente vai ter um breve período aqui, de 1945 a 1964, onde o Brasil vai voltar de novo às urnas, né? A gente viu que lá na era Vargas, quando terminou em 45, teve eleição e foi eleito o Eurico Gaspar Dutra, né? Que foi o primeiro presidente dessa redemocratização do Brasil, tá? O que é que a gente precisa saber sobre o Eurico Gaspar Dutra? O que é que a gente precisa saber? Que ele foi responsável, né, por fazer uma nova Constituição, certo? Que basicamente trazia tudo aquilo que tinha na Constituição do Vargas, de 34. Vocês lembram, né? Mas a diferença, Daniele, é que aqui ele vai estabelecer uma coisa importante, tá? A entrada e a saída de um presidente do Brasil. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Hoje no Brasil, quem é que vota? Todos menos menores de 16 anos. Você que tem 16 e 17 anos, não é obrigado a votar. Você vota se você quiser, tá? Agora, 18 até 60 é obrigado, tá? Ah, professora, se eu não quiser votar, o que é que acontece? Acontece um monte de prejuízo na tua vida. Inclusive até multa, tá? Então, tem que votar. O voto é obrigatório e aqui já estava estabelecendo isso, certo? Além de obrigatório, ele é secreto. Isso aí o Vargas já tinha estabelecido antes, tá bom? Beleza? Tranquilo? Só que aqui dizia o seguinte, tá? Maiores de 18 são obrigados a votar, tanto homens quanto mulheres. O único impedimento era analfabeto, tá? E boa parte da população naquela época, Darlan, ainda era analfabeta, então boa parte da população ainda não podia votar. Certinho? Beleza. Outra coisa importante dessa Constituição de 46, se você quiser fazer um mapa mental depois aí, tá? É que, Aline, o presidente não pode se reeleger. Nem presidente, nem prefeito, nem governador, nem nada, tá? Não existe reeleição no Brasil mais. Que é um ponto importante. Qual era o medo da galera de não colocar uma reeleição? De alguém ficar igual o Vargas, assim, Temor de que alguém ficasse 15 anos no poder, né? Então, traumatizou. E é que o Dutra, ele foi eleito apoiado pelo Vargas, tá? É aquela coisa, eu estou indo beber, mas eu volto, gato! Está aqui só olhando, só observando, a minha hora vai chegar, tá? E aí, Eduarda, aqui ele deixa claro, o mandato é de 5 anos, tá? E não tem reeleição. Acabou-se. Entendeu? Tu tinha que apoiar alguém para ficar no teu lugar. Certo? Então, essa é a importância aqui da nossa Constituição de 1946, que vai estabelecer essa data fixa de entrada e saída de presidentes para evitar esse acúmulo de poder muito tempo nas mãos de uma pessoa só, né? Lembrando, Aline, uma informação importante. Nessa época, no mundo está acontecendo o quê? A Guerra Fria. Então, essa Guerra Fria aqui vai moldar toda a política do Brasil a partir de agora, tá? Então, o Dutra não era besta, né? Ó, Dutra, tu vai ter que escolher um lado. Ou tu fica do lado dos vermelhão, ou tu fica do nosso lado aqui, que é o mais legal, né? Do capitalismo. Então, ele, obviamente, acabou ficando do lado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos e o Brasil já eram amiguinhos há muito tempo, né? Na verdade, o Brasil é a cadela dos Estados Unidos. Essa é a verdade. E tudo que os Estados Unidos queria, esse cabra aqui fazia, né? Então, aqui, né, que eu desenhei para vocês, né, o nosso posicionamento ideológico, tá? Essa esquerda aqui tá proibida de funcionar,
tá certo? Por quê? Porque a gente está no período de Guerra Fria. Então, se o Dutra se aproximou dos Estados Unidos, obviamente que ele não poderia deixar que aqui no Brasil se instalasse um partido comunista, certo? Então, acaba com os partidos de esquerda. E outra informação importante que eu falei para vocês no finalzinho da aula passada, que foi a questão da economia, né? Que ele abriu portas para que produtos americanos fossem vendidos aqui. E aí entrava no Brasil com um valor menor, né, de imposto do que o dos brasileiros, o que gerou uma desvalorização do nosso dinheiro, uma alta dos preços, que a gente chama de inflação, certo? E a dívida externa, né, que a gente pedia dinheiro dos Estados Unidos para ajeitar a coisa aqui. Tá certinho? 2 de fevereiro de 1946. Tem início os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Espera-se que a nova Constituição coloque o país novamente no caminho da democracia. Há, de fato, alguns avanços, como o restabelecimento de eleições diretas para o Executivo e Legislativo. Mas a maioria conservadora que estava elaborando a nova Carta acabou mantendo intactos os principais aspectos da Constituição que vigorou durante o Estado Novo. Esta continuidade, por assim dizer, das regras que já estavam determinando o jogo do poder, até que é fácil de entender. É que apesar de Getúlio Vargas ter sido deposto, os políticos que agora estavam no poder representavam mais ou menos as mesmas forças que já estavam antes. É o caso do próprio presidente Dutra, um antigo colaborador de Vargas e um dos articuladores de sua queda. Além disso, a composição da Assembleia Constituinte de 46 estava longe de ser pluralista, de representar os interesses de vários setores da sociedade. Assim como esses trabalhadores do nosso tempo, os operários da época do presidente Dutra também reivindicaram melhores salários. A diferença é que se hoje esse tipo de manifestação nos parece normal, naquela época não era bem assim. Conservador, o presidente Dutra não via com bons olhos aquelas mobilizações. Mesmo assim, o movimento trabalhista ia crescendo e lutando por melhores salários. Começaram as greves. O governo Dutra não estava gostando nada daquelas greves. Ele não conseguia ver aquilo como uma simples reivindicação salarial. Para ele, as greves estavam sendo manipuladas pelo comunismo internacional. O governo não teve dúvidas e a reação foi implacável. Entre 1947 e 1950, mais de 400 sindicatos sofreram a intervenção federal, além da prisão de inúmeras lideranças sindicais. Mesmo assim, o governo não conseguia se livrar do fantasma do comunismo, do chamado perigo vermelho. Assim, logo que ficou pronta a Constituição, Dutra passou a partidos de esquerda. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, foi o mais atingido. Teve seu registro cassado, assim como também foram cassados todos os parlamentares comunistas eleitos em 1945. Bem, como está dando para perceber, o comunismo, cujos símbolos são a foice e o martelo, estava na mira do governo Dutra. Mas por que será que o anticomunismo marcou tanto assim a política interna de Dutra? O que será que estava por trás dessa perseguição? Bem, essa história que a gente está contando, a história do governo Dutra, aconteceu na segunda metade dos anos 40. Ao mesmo tempo em que a Europa se recuperava dos horrores da Segunda Guerra Mundial, que tinha acabado em 1945. O pós-guerra não foi nada fácil. Uma época que entraria para a história com o nome de Guerra Fria. Beleza, ele ficou de 1946, aí 1951 teve outra eleição. E aí? Cadê o Vargas nessa história? Agora a gente vai ter um momento mais dramático da nossa história, tá? Vai derramamentos de lágrimas, de sangue, né? Negócio pesado mesmo vai acontecer. É, cara. O Getúlio Vargas, ele deixou uma carta muito tocante, tá, Eduarda? Que depois é uma carta longuíssima, né? Mas depois vale a pena vocês pesquisarem. Eu só saio do catete morto. Professor, o que diabo é catete? Catete era onde era a sede do governo naquela época. Lembrando que a capital do Brasil era
Rio de Janeiro, tá? Não existia Brasília nessa época, tá? E aí, essa frase, só vou deixar o catete morto, traduz muito o que vai acontecer a partir de agora. Ele realmente só vai sair do poder morto. Ele se matou, literalmente, tá? Mas para a gente entender como definitivamente termina a Era Vargas, né? Porque muitos estabelecem que a Era Vargas só termina mesmo com o suicídio dele, né? E não em 1945, a gente vai ter que estudar como foi que ele reinventou, né, a política brasileira, porque ele volta de novo ao poder, tá? Cara, abriu a eleição, o Dutra não podia se candidatar, né, porque é proibido reeleição no Brasil, certo? E aí, adivinha, né? Botou outro candidato. Adivinha, né? Eu disse pra você, bebê, que eu só tava esperando um momentinho, Douglas. Douglas, ninguém dá asa pra cobra, porque senão ela voa, tá? O próprio Getúlio Vargas. Daniele, tu tá cansada deste nome? Vai ficar mais cansada ainda, tá? Porque este cara não desiste, tá? Ele realmente só saiu do catete morto. Ele foi pior que o outro lá. Não desisto, meu amor, eu sou brasileiro, tá? E dessa vez, carinhos, estou voltando nos braços do povo. Ricardo, o povo me ama. Sabe? O povo me ama assim, sabe? Lambe o meu suor, sabe? Beija minhas botas por conta das leis trabalhistas, né? Lembrando que o Vargas saiu, ele foi deposto, né? Mas o povo ainda gostava dele, né? Ele tinha uma alta propaganda para, né? Mas essa eleição não foi fácil, tá? Ele ganhou porque ele tinha uma popularidade muito alta, mas a oposição dele era muito forte. Então, todo esse período que ele passou no poder foi muito conturbado. Do começo, na hora da eleição, até a hora dele assumir, foi muito conturbado, tá? Porque, ó, a oposição estava no pé dele, era o Daniel Lima direto, enchendo o saco. O homem não podia nem respirar. Estava lá o Daniel Lima falando, né? Tá. Perfeito, ele é eleito, certo? Dessa vez, diferente da outra vez, em 1930, que ele entra com o golpe, aqui na real, ele entra por voto direto, tá? As pessoas elegeram ele, certo? Então, ele estava certinho aqui para começar, tá? Mas vamos aqui contextualizar o negócio. O partido dele, Darlan, era o PTB. P, partido, T, Trabalhadores, B, Brasil. Professora, I, né? I. Tá, PTB. Não é o PT, tá? Mas, ó, liga uma coisa com a outra. Né? Liga uma coisa com a outra. Não estou entendendo ainda, professora. Ele tinha umas políticas meio sociais, sabe? Ele tinha um discurso, né, de campanha que tentava valorizar justamente o povo, né? Porque, óbvio, a população é que gostava dele. Então, ele tinha que agradar quem agrada ele, né? Então, para ele se eleger, ele tinha esse discurso mais social, tá? Porém, ele não deixou de lado essa política capitalista. Então, ele ficava ali, ó, meio aqui, ó, de um lado conversava com a direita, outro lado conversava com a esquerda e tentava driblar a situação, certo? Então, a gente pode dizer que o Vargas aqui, o nosso GV, ele estava aqui no centro, tá? Ele tentava conciliar as coisas. É uma característica do Getúlio Vargas, né? Que ele tenta conversar com ambos os lados, tá? Porém, como eu disse para vocês, naquela época a gente estava em plena Guerra Fria. Os Estados Unidos ficavam de olho no que estava acontecendo aqui, tá? Estados Unidos, Fabrício, sempre teve o controle sobre a América Latina, tá? E aí, beleza. Vamos ver o que é que esse Vargas vai fazer, né? Já não estou gostando muito desse discurso dele social, porque isso está me cheirando tão socialista,
né? Mas lembrando, Eduarda, que não existia partido de esquerda naquela época, tá? Tava na ilegalidade. Mas aí os Estados Unidos ficam com aquela pulga atrás da orelha, né? Mas será que esse homem é? Será que ele é? Será que ele é? E naquela época também, bora botar daqui a situação do Brasil financeira, tá, Josias? O Dutra tinha deixado o país assim, lascado, né? Lembrando que a inflação é quando o dinheiro desvaloriza e os preços aumentam, tá? Tava pegando aqui, a dívida externa tava já batendo na nossa porta faz tempo, mas aqui o negócio tava pipocando. De um lado, Eduarda, tinha uma galera, tá, que defendia que o Vargas tinha que ser mesmo nacionalista. Como assim, professora, nacionalista? Nacionalista vem da palavra nacional, né? Então, eu tenho que valorizar, uma maneira de eu melhorar a economia do Brasil é produzindo no próprio Brasil as coisas que a gente precisa, né? Então, vamos deixar de importar, trazer para dentro, tá? E exportar mais, tá? Ou seja, exportar, a gente bota para fora, ó, exportar. Tá? Então, o Brasil, segundo essa corrente aqui, tem muita matéria-prima, tem como se desenvolver, tem que começar a construir indústrias, né, para produção de coisas importantes, tipo que gasolina, tipo que petróleo, tipo que usinas hidrelétricas, são coisas importantes, né? Usina hidrelétrica gera luz, né? Sem luz a gente não vive, né? Petróleo gera gasolina, gera o plástico, né? E uma série de outras coisas. Então, essa galera aqui defendia que a gente tinha que investir no Brasil, tá certo? Por outro lado, tinha uma galera que era mais liberal. A galera liberal aqui era libera geral, libera tudo, entendeu? Esse negócio de o presidente ficar intervindo na nossa economia. Eu vou passar aqui. Peraí, Ricardo. Ricardo, qual das correntes, direita ou esquerda, tá? Que defende essa intervenção do Estado na economia? Esquerda, né? Não, negócio de presidente ficar intervindo na economia, deixa rolar, entendeu? Deixa rolar. A gente tem que apoiar as indústrias internacionais. Estados Unidos. Vim pra cá construir um Fusca, por exemplo, né? Cara, geral, entendeu? O presidente já tem muito problema na cabeça dele, né? Vamos se preocupar mesmo só com as coisas públicas, né? Não vamos procurar aqui economia, não. Deixa a galera aí, ó, fazer o que quer. Então tinha essas duas correntes aqui brigando, tá? E é uma treta que até hoje existe, tá? E é uma treta seríssima hoje no Brasil, essa questão entre você intervir ou não, né? O que é que o presidente tem que fazer? Abrir mais para o mercado externo, né? Empresas internacionais virem vender aqui, ou você tem que investir mais na economia nacional, né? Investir mais no Brasil, para produzir aqui no Brasil. Então, é uma discussão que até hoje existe, né? Ou seja, nessa briga aqui, ele decidiu ser nacionalista, tá? Porque ele já era nacionalista, isso de muito tempo. E aí ele construiu uma coisa maravilhosa, né? Que até hoje existe e é importante para nós, que é a Petrobras, tá? Que foi uma obra do Getúlio Vargas. Não sei se alguém lembra disso, mas foi ele, tá? Inclusive a Petrobras está fazendo 70 anos esse ano, certo? 1953. Começaram a cavar e acharam um negocinho. Petróleo. Um negocinho preto, né? Não era café, né? Era petróleo, né? Que maravilha, né?
Aí sabe o que é que o Vargas diz? Isso vai ser mão na roda. Rapaz, isso aí vai ser bom demais. Sabe por quê, Josias? A gente não precisa mais comprar petróleo de fora. A gente vai produzir o nosso próprio petróleo. Aí ele lançou a campanha, o petróleo é nosso, né? E aí os Estados Unidos, como é que é? O negócio aí, petróleo, it's mine, tá? No, it's not yours, it's mine, ok? Aí é que os Estados Unidos ficou com 2 olhos gordos, né, em cima aqui do Brasil, porque tinha descoberto petróleo aqui, né? E outra coisa que os Estados Unidos, né, abaixa o nosso ouro, ser roubado, agora queriam roubar nosso petróleo. E aí o GV, Aline, comprou uma briga com quem ele não deveria criar a briga, que é com os Estados Unidos, né? Porque essa campanha do petróleo é nosso, de construir a Petrobras, que é uma estatal. Professora, eu não sei o que é estatal. Estatal é uma empresa pública, cuidada e mantida pelo governo federal, tá? Hoje a Petrobras ela não é totalmente estatal, né? Tem umas ações privadas aí, né? Aí, Ricardo, ele comprou a briga com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos queria botar a mão no petróleo. Ele disse, não, você quiser, você vai ter que comprar, né? O petróleo passou a ser produzido aqui, ele construiu também algumas empresas importantes, né, como o BNDES, o Banco Nacional, né, que também ajudava a galera aí com dinheirinho, com empréstimo, que nem Darlan, né? Pra quê? Para investir em indústria, certo? O lance do Vargas era investir no Brasil, certo? Construiu um monte de siderúrgica, né, inclusive, né? Levou um monte de nordestino para produzir borracha na Amazônia. Produzir não, o que produz é árvore, né? Porém, tinha um problema, sabe? Muito sério, tá? Que era a tal da inflação de novo, né? O Vargas não tava dando certo, sabe? Para resolver esse problema da inflação. E aí os preços das comidas estão aumentando, né? Além do seu passado como ditador, Vargas também incomoda seus opositores por causa de seu jeito de governar. Em vez de utilizar os partidos políticos ou os sindicatos para se comunicar, o presidente prefere se dirigir diretamente ao povo, o que, segundo seus opositores, não estimula o fortalecimento das instituições democráticas. Além dos políticos antigetulistas, Vargas também tinha como opositores os grandes jornais, que dia após dia noticiam apenas os aspectos negativos do seu governo. A Tribuna da Imprensa é o mais agressivo jornal a combater Vargas. E essa postura se deve ao diretor do jornal, Carlos Lacerda. Como se tudo isso não bastasse, Vargas teve ainda que enfrentar uma inflação que subia ano a ano. Em 1951, quando assumiu o governo, a taxa anual da inflação era de 12,34%. Em 54, essa taxa chega a 25,86%, o que para a época era muito. A inflação é provocada por vários fatores, mas na sua raiz estava um problema básico. O aumento dos gastos do governo não foi acompanhado pelo aumento das arrecadações. E sempre que o governo gasta mais do que arrecada, vem a inflação. Vargas não conseguia se libertar do seu passado. Um passado que o condenava como ditador. Mas ainda assim, Jango continuava como ministro do Trabalho. Mas por pouco tempo, em fevereiro de 1954, ele propõe o aumento de 100% do salário mínimo. Foi a gota d'água. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam ódios. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Aí um dos caras que trabalhava com ele, que era a segurança dele, né? Estava sabendo de toda a situação, né? De quando o Vargas estava sofrendo com esse Carlos Lacerda, né? E aí um dia o Carlos Lacerda foi comer um bombom, né? Um bombonzinho assim, né? Na padaria do Pão da Vida, né? Tava lá de boa, conversando com as meninas do caixa. E a filha enorme, porque ela tava lá conversando com o cara. E aí Daniele, pá!
Daí eu conversava com as ignorantes, eu me ignorante, não tava na cara dela. Mentira, foi no pé o tiro, tá? Mas o segurança do Carlos Lacerda morreu. Aí no outro dia tava tocando em tudo quanto era jogar. Extra, extra! Vargas mandou dar um tiro no Carlos Lacerda! Aí foram investigar, né? E era o segurança do Vargas, o próprio que tinha lá dado o tiro. Aí quem se lascou? Vargas. Fedeu. Era o que estava precisando para isso aqui ir para as cucuia. Faltava um ano ainda para o Vargas sair. Mas a situação estava tão preta que ele, numa noite qualquer, Deus, ele diz assim: saio da vida para entrar para a história. Né? Aí, arrepiou até, ó. Tá vendo aqui? Cara, estou lutando ardentemente, dia a dia, mas aqueles que me perseguem não me deixam mais. Eu lutei pelo povo brasileiro, pelo bem do Brasil, mas eles não querem que eu governe. Agora eu vou fazer meu último sacrifício para o povo brasileiro. Pegou o revólver, botou no peito, pá! Um cara chamado Juscelino Kubitschek, que se candidatou pelo PTB, partido de quem? Muito bem, Vargas. E adivinha o que é que acontece? Adivinha? Não, falar dele agora, mas ele é muito conhecido, tá? Ele é bem conhecido. E aí, quem é que ganha a eleição? Um candidato do VAR. Eu morro, mas eu estou viva, né, meu amor? O terror das inimigas é o mesmo, Vargas. Espero que vocês tenham entendido, né, esses 3 governos marcantes desse curto período. Volta a filha do Vargas. Entra Vargas, sai Vargas, entra o outro Vargas, quer dizer, não era Vargas, era JK. Enfim, esse curto período da nossa democracia brasileira, pra gente entrar numa ditadura de novo e acabar com a democracia de novo, tá?